Olá, eu sou Leandro Tarrataca, este é o programa Verdade Bíblica. Eu não sei se você já ouviu a história de dois homens que estavam internados no mesmo quarto, ambos pacientes terminais. Um estava bem próximo à porta de entrada do quarto, enquanto o outro próximo à janela. O que estava próximo à janela descrevia a beleza de uma pequena praça que ele conseguia observar de sua cama. Ele vivia dizendo para o colega da outra cama: que praça bonita, há pássaros maravilhosos ali, árvores com flores, as flores são lindas. Um dia ele disse: é um casal de namorados, talvez seja o primeiro encontro deles, eles estão apaixonados, é o momento do primeiro beijo. Quando finalmente este homem veio a falecer, antes que a sua cama pudesse esfriar, o colega da cama próximo à porta pediu à enfermeira que o colocasse ali. Ele disse: eu quero ficar ali, no leito onde estava aquele colega. A enfermeira cumpriu o desejo daquele homem. Quando ele foi colocado naquela cama, então, próximo à janela, a primeira coisa que ele fez foi esticar o pescoço e olhar. Para sua surpresa, tudo que ele viu foi uma parede de concreto. Ele perguntou: onde está a praça? Onde estão as flores? Onde estão as árvores? Onde está o casal de namorados? A enfermeira disse: eu não entendo do que você está falando. Ele explicou. Ele falou: o homem que estava deitado nessa cama, ele me descreveu todas as coisas belas que havia visto. A enfermeira disse: você nunca percebeu? O seu amigo, ele era cego. Tudo o que ele viu estava dentro dele. É impressionante como nós também vivemos assim. Nós nos orientamos por mapas interiores. Não são apenas as circunstâncias que nos tornam felizes ou infelizes, mas são estes mapas interiores. A maneira como eu e você percebemos a vida pode determinar se seremos pessoas felizes ou infelizes. Algumas pessoas tentam negar a existência de dificuldades na vida, mas isso é apenas uma ilusão. A verdade é que a palavra de Deus nos ensina que na geografia da fé existem momentos difíceis a serem enfrentados. Se você pensar na fé como se fosse um país, por exemplo, neste país chamado fé, você tem montanhas, e montanhas são aqueles momentos de pico quando podemos celebrar a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito. Então a presença de Deus ali nos envolve de uma maneira extraordinária. Mas nessa geografia deste país chamado fé, existem também vales, existem desertos. Aliás, a palavra de Deus, quando nos fala a respeito de Jesus e do início do que nós conhecemos como o Evangelho, nós temos pelo menos 3 livros interessantes, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas 3 deles são chamados evangelhos sinópticos, quer dizer que eles veem o mesmo evento, nos apresentam um resumo, exceto por pequenas nuances, pequenas diferenças, é que estes evangelhos nos apresentam detalhes peculiares, mas no geral eles ensinam exatamente a mesma coisa a respeito de Jesus. Mas quando pensamos, por exemplo, em Mateus, o início do Evangelho se dá com a aparição de seres celestiais, de anjos. O mesmo acontece com Lucas. Os anjos estão nas colinas, a mensagem é comunicada aos pastores. Mas no Evangelho de Marcos não é assim. A boa nova do Evangelho começa no deserto. Veja o que diz a palavra de Deus. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia
e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Observe que nesta passagem tudo acontece no deserto. João, o batizador, ou João, o Batista, está no deserto anunciando uma mensagem de arrependimento. É importante lembrar que arrependimento não é apenas uma mudança de mente, não é apenas um sentimento ruim a respeito de algo que se fez. É uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento. E nós percebemos que na sequência do texto, Jesus também está no deserto. Jesus é batizado no deserto e, em seguida, Jesus, ainda no deserto, é levado para ser tentado por Satanás. João Batista está no deserto. Jesus está no deserto. O deserto faz parte da geografia da fé. Por que importa que eu fique hoje em sua casa? A Palavra de Deus, dia a dia, com mensagens simples, práticas e objetivas, escritas pelo pastor Leandro Tarrataca. Essa revista irá guiá-lo a um relacionamento dinâmico com Deus. Faça já a sua assinatura anual por apenas R$ 27 e receba em sua casa. A Palavra de Deus, dia a dia, com você o ano todo. Família. Seu presente, sua recompensa, seu descanso. Deus tem mais para a sua família. Família Projeto de Deus. Sabe, eu queria poder dizer que a fé cristã, ela nunca vai enfrentar problemas, dificuldades e provações, mas isso não é verdade. Na geografia da fé nós temos o cume das montanhas, onde tudo é belo e maravilhoso, mas nós temos os nossos desertos também. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, logo no início do seu ministério público, foi impelido para o deserto, é o que nos diz o Evangelho de Marcos. Mas é interessante ainda observar que João Batista inicia o seu ministério também no deserto. Por que o deserto? O deserto era muito importante e significativo para o povo de Israel. Muitas coisas haviam acontecido no deserto. Por exemplo, eles saíram do Egito e atravessaram o deserto em busca da terra prometida. E nós sabemos que exatamente quando somamos deserto mais o Rio Jordão, uma nova informação vem à lume, vem à tona, que foi exatamente o momento em que o povo de Israel estava ali, no limiar do deserto e a terra prometida de Canaã. Moisés enviou espiões para averiguar a terra e aquelas pessoas voltaram. E voltaram completamente atemorizadas. Eles estavam assustados com os gigantes da terra de Canaã. Eram pessoas que já não tinham fé em Deus. Eles pensavam que não seriam páreo para enfrentar os gigantes de Canaã. E a Bíblia nos diz que ali no deserto, toda aquela geração morreu. Com exceção de Josué e Caleb, que tinham fé suficiente para enfrentar os gigantes, toda a geração ficou ali mesmo no deserto. Mas ainda no deserto, Deus levantou uma nova geração, uma geração que acreditava no que Deus poderia fazer através deles. E então, sob a liderança de Josué, conquistaram a terra de Canaã. É no deserto que nós temos um ponto de partida, ou temos um começo, um recomeço. João Batista vai para o deserto e anuncia a sua mensagem ali, nas margens do Rio Jordão, porque ele estava dizendo a todo aquele povo do primeiro século da era cristã: nós precisamos
começar novamente. As coisas estão erradas e do jeito que elas estão, elas não podem continuar. Deus sempre leva o seu povo, de tempos em tempos, para o deserto, para nos chamar ao arrependimento, para nos chamar à reflexão, mas para nos dar a oportunidade de começarmos novamente. Qual é o seu deserto? Você não precisa temer. Talvez você esteja vivendo hoje o deserto da crise financeira, ou talvez você esteja vivendo o deserto da crise familiar, da saúde. Eu não sei qual o seu deserto, mas seja qual for, a primeira coisa que você pode aprender com o deserto é que Deus nos chama para uma nova oportunidade. Na sequência do texto, nós aprendemos aqui que Jesus foi impelido para o deserto. É interessante considerar como Mateus, Marcos e Lucas explicam este evento. A Bíblia, nós costumamos dizer que foi inspirada da seguinte maneira: é inspiração verbal e plenária. Quer dizer que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é completamente inspirada por Deus. Mas também plenária quer dizer que cada palavra da Bíblia foi inspirada por Deus. Isso não quer dizer que Deus tenha ditado a Bíblia no seu todo. Existem passagens que claramente Deus ditou. Mas nós sabemos que Deus supervisionou o processo em que os autores humanos escreviam a Bíblia para garantir que nenhum erro fosse registrado na Bíblia. E é claro que nós estamos nos referindo na Bíblia, no seu estado original, lá na sua formação original, no Antigo e no Novo Testamento, e não necessariamente nas traduções. Embora as traduções sejam bem seguras, a inspiração de cada vocábulo, de cada termo, se deu na língua original. E quando observamos isso, é curioso comparar como Mateus se referiu a esse momento da experiência de Jesus no deserto, como Marcos e Lucas se referiram. Veja só, Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que Mateus diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Essa palavra levado aqui no grego, em Lucas, no capítulo 2, descreve Jesus quando era ainda um bebezinho e foi levado pelos seus pais até o templo. É como quando carregamos os nossos bebês no colo. Talvez Mateus quisesse nos explicar que algumas vezes a experiência de enfrentar o deserto vai se dar assim, nos fortes braços de Deus. Deus estará carregando você em seus braços. Você não vai enfrentar o deserto sozinho. É como dizia a canção do sertanejo, que no momento mais difícil da sua vida, ele olha para os rastros na areia e ele pensa que os rastros são dele, que Deus o havia abandonado. Mas na canção do sertanejo, Jesus diz: estes rastros são meus. Na hora mais difícil da sua vida, eu estava te carregando. Jesus foi levado ao deserto. Eu e você também podemos ser levados ao deserto. E quando isso acontecer, estaremos nos braços de Deus. Família. Seu presente. Sua recompensa. Seu descanso. Deus tem mais para a sua família. Família Projeto de Deus. Para uma sintonia diária com o Criador, www.verdadebiblica.net. O melhor estudo da Bíblia não dá apenas informação sobre Deus, também o ajuda a ter intimidade com Ele. Em Efésios, interagindo com Deus, você encontrará lições com histórias, esboços, estudos de palavras e perguntas que o levarão à palavra de Deus e o ajudarão a colocar em prática verdades espirituais. Para adquirir este livro,
Entre em contato através do telefone no seu vídeo ou através do site do Verdade Bíblica. Nós vimos que no Evangelho de Mateus, Deus inspirou o autor a dizer que o Espírito levou Jesus ao deserto. Quer dizer, como se Jesus fosse carregado ao deserto, como um pai carrega o seu filho. No Evangelho de Lucas, nós lemos o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Agora, aqui em Lucas, Jesus é guiado no deserto. No primeiro caso, como carregar, levado. No segundo caso, guiado. Para entendermos isso, é como você imaginar uma pessoa num carro, você está sentado ao lado dessa pessoa, e essa pessoa vai orientando onde você deve virar, que rua você deve entrar, quando parar, onde você está sendo guiado. Se existem momentos em que enfrentamos o deserto e Deus está nos carregando através dele, existem outros momentos que enfrentar o deserto é a única coisa cabível a ser feita. Devemos, com os nossos próprios passos, fazermos isso. Enfrentar o deserto assim nem sempre é fácil. Algumas vezes enfrentar esse deserto significa que Deus nos mostrou o que devemos fazer, nós devemos, com nossas próprias pernas, irmos até alguém, ou pedirmos perdão por alguma coisa que fizemos, ou buscarmos alguma reconciliação. Ou no caso de uma crise financeira, significa sentar com os credores, olhar olho no olho, encontrar caminhos práticos para que essa dívida possa ser resolvida. É prestar contas, é dar satisfação a alguém por alguma coisa que nós não tenhamos tido condições de honrar, algum compromisso que não foi honrado. Seja o que for, dizer que Deus está nos guiando é quando sabemos o que deve ser feito, mas Deus não fará por nós. Nós deveremos tomar os passos nessa direção. Mas há uma terceira situação, que é o texto de Marcos. O texto nos diz que Jesus foi impelido para o deserto. Agora, impelido é um termo diferente. Impelido significa praticamente ser empurrado. No mesmo texto de Marcos, quando a Bíblia nos descreve Jesus expulsando os vendilhões do templo, ou seja, Jesus empurrava aqueles homens para fora, é a mesma palavra utilizada para dizer que Jesus foi impelido até o deserto. São aqueles momentos inesperados, que você dorme tranquilo, em travesseiro de pena de ganso, e acorda pela manhã envolvido com problemas. É como você chegar na segunda-feira para ir trabalhar e de repente o seu superior diz que você está demitido. Estas são experiências de ter sido empurrado para o deserto. Eu tenho um amigo do Sri Lanka, e no Sri Lanka existem divisões étnicas, castas, e ele dormiu como um homem livre, tranquilo, em paz, e por pertencer a um determinado grupo étnico, quando uma guerra civil explodiu naquele país, ele acordou como um homem praticamente foragido, sofrendo terríveis perseguições. Algumas vezes é exatamente o que acontece, um telefonema e ficamos sabendo que alguém que amamos muito acabou de sofrer um acidente, ou um diagnóstico médico, ou simplesmente a crise financeira que nos assola. Seja o que for, eu e você podemos enfrentar o deserto porque estamos sendo carregados por Deus, podemos enfrentar o deserto porque é a única coisa justa que deve ser feita, ou podemos enfrentar o deserto porque fomos impelidos a ele. O consolo, nos três casos, é o mesmo. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, quando ele descreve essa experiência do deserto, ele diz na última parte do versículo que Jesus estava entre as feras, mas os anjos o serviam. Você pode estar no deserto por qualquer razão, mas você não está só. Deus está com você. O que Marcos queria nos ensinar nesta passagem é que seja qual for o deserto que estamos enfrentando, sejam quais forem as feras que estamos enfrentando, no deserto, onde temos a oportunidade do arrependimento e de um recomeço,
nós também estamos ali, entre feras e anjos. Quer dizer que mesmo em meio ao deserto, Deus, de uma maneira extraordinária, de uma maneira especial, cuidará de nós. Você não está só no deserto, Deus está com você. Por que importa que eu fique hoje em sua casa? A palavra de Deus, dia a dia, com mensagens simples, práticas e objetivas, escritas pelo pastor Leandro Tarrataca. Essa revista irá guiá-lo a um relacionamento dinâmico com Deus. Faça já a sua assinatura anual por apenas R$ 27 e receba em sua casa. A palavra de Deus, dia a dia, com você o ano todo. Estar no deserto certamente não é o lugar mais confortável onde gostaríamos de estar, especialmente porque nós vivemos numa época em que não se fala muito do deserto. Só se fala a respeito do topo da montanha, mas o deserto faz parte dessa geografia da fé. E se nós não aprendemos a respeito dele, quando enfrentarmos o deserto, nós vamos achar que alguma coisa está terrivelmente errada. Você vai pensar, será que eu estou em pecado? Será que eu entrei na curva errada em algum lugar? Não. O deserto faz parte da experiência cristã. Existem vários versículos na Bíblia que nos falam a respeito disso. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 de sua carta, fala que nós deveríamos ter motivo de muita alegria quando passamos por várias provações. Pedro fala que é mais precioso do que ouro e joias preciosas que são provadas, assim também a nossa fé é provada. Seja como for, quando eu e você estamos ali, no calor causticante do deserto, nós não estamos sós. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto entre as feras, mas os anjos o serviam. A mesma coisa é verdade a nosso respeito. Talvez você esteja no deserto hoje. E sabe, a leitura que você precisa ter é a seguinte: entender o seu estado emocional, para que, do ponto de vista interior, do seu paradigma interior, você faça a leitura correta das circunstâncias. Um dos problemas no deserto é que quando nós estamos lá, ele pode produzir insegurança. E a insegurança acaba por trazer um sentimento de não se estar protegido. Não resta a menor dúvida que vivemos num mundo hostil. Jesus disse isso. Jesus, quando comissionou os seus discípulos, no capítulo 10 de Mateus, ele disse que os enviava como ovelhas para enfrentar lobos. Então, o mundo é hostil. O mundo se opõe a Cristo e se opõe a tudo aquilo que é virtuoso. E o mundo não é o planeta, não são as flores, não é a terra. O mundo é um sistema que se opõe a Deus. Mas seja como for, o problema da insegurança e deste sentimento de desproteção é que podemos nos tornar pessoas extremamente pessimistas. E o pessimismo nos faz pensar assim: alguma coisa vai dar errado, eu não sei o que é, e seja o que for, eu não estou preparado para lidar com isso. Sabe, a cura para a insegurança é quando entendemos a provisão de Deus. Provisão é a combinação de dois termos, que é pró e vídeo. Quer dizer, ver antecipadamente. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece tudo o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. E então Deus pode orquestrar as circunstâncias para transformar tudo para o nosso bem. Um grande exemplo disso foi proposto por Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, analisando a vida de José. José do Egito, filho de Jacó. Veja, um dia Jacó enviou seu filho para supervisionar os demais filhos. Mas exatamente naquele dia, eles estavam numa outra localidade. E naquele dia, eles decidiram dar cabo de José. Naquele dia, os ismaelitas estavam passando por ali. Naquele dia, os ismaelitas tinham dinheiro e o desejo de comprar um escravo. E eles venderam José como escravo. E eles estavam indo para o Egito. Por que eles não estavam indo para qualquer outro lugar? Porque estavam indo exatamente para o Egito. E por que no Egito, Potifar, um dos homens mais importantes do Egito, quis comprar um escravo? E por que Potifar quis comprar exatamente José? E porque a esposa
de Potifar se engraçou exatamente com o jovem José. E por que José foi parar no calabouço, juntamente com o copeiro do faraó e com o padeiro do faraó? E por que eles tiveram sonhos que não conseguiu interpretar? E por que José pôde interpretar os sonhos? E por que mais tarde o faraó teve um sonho que não conseguia entender e nem lembrar? E José, então, foi levado à presença dele para interpretar o sonho. Por quê? Porque Deus soberanamente estava orquestrando todos aqueles eventos aparentemente desconexos, com um objetivo e um propósito muito melhor. Em Mateus capítulo 10, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O que Jesus disse nesta passagem é que até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Deus tem um grande cuidado por nossas vidas. O José, quando fez um resumo de sua vida, ele disse que os homens intentaram o mal contra ele, mas Deus o tornou em bem. Eu e você não sabemos quantos cabelos temos. Deus sabe. Deus nos conhece melhor que os nossos próprios pais. E Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Houve um homem que enfrentou uma situação muito difícil. Ele perdeu as 3 filhas num acidente. Foi um naufrágio. Apesar disso, ele escreveu um dos mais belos poemas da história cristã, que é traduzido para a língua portuguesa como Sou Feliz. Nós vamos encerrar o programa de hoje com a canção que fala a respeito da letra deste poema tão bonito que este irmão escreveu. Eu queria que você meditasse nisso, porque independente das suas circunstâncias, da sua crise financeira, você pode ser feliz com Jesus. Para ficar em contato conosco do Ministério Verdade Bíblica, entre no nosso site www.verdadebiblica.net. Deus abençoe. Você